Palavrinhas mágicas ou palavrões? Existe uma magia oculta na linguagem humana que pode tanto nos abençoar quanto nos amaldiçoar. Você quer entender melhor sobre isso e deixar de ser um refém do poder das palavras para se tornar um mestre delas? Então, bora lá! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Brasil e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. É um prazer estar me conectando com todo mundo aqui e antes de a gente começar o conteúdo em si, eu vou pedir pra gente começar a trocar aquela energia. Eu te entrego o vídeo, você me entrega o like e assim a gente entra no fluxo da abundância. Que tal? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o poder das palavras. Um japonês chamado Masaru Emoto, ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou e colocou em vários recipientes água e ele colocou em cada um desses recipientes uma palavra ou uma frase específica, diferenciando cada uma desses recipientes. E ele então colocou todos esses recipientes para congelar, colocou no congelador para aquela água se solidificar e então ele colocou esses recipientes com a água congelada, ou seja, com gelo, sob o microscópio. E ele pôde perceber que cada tipo de palavra, cada tipo de frase tinha um efeito na solidificação dessas moléculas de H2O, de água. Cada uma dessas palavras, cada uma das energias, das intenções colocadas ali fazia com que a água se cristalizasse de alguma forma diferente. Nas palavras mais positivas, como amor, verdade, anjo, felicidade e por aí vai, todas essas moléculas de água se solidificavam com figuras geométricas simétricas, perfeitas, lindas. Mas, em contrapartida, aqueles recipientes com palavras e frases negativos, como seu tolo, espero que você morra, e coisas do tipo, a água se solidificou, porém não ficou um cristalzinho simétrico bonitinho, ficou uma coisa completamente amorfa, sem uma forma definida, não ficou uma coisa simétrica, ficou completamente bagunçado, assimétrico, desordenado, desarmônico. E aí ele percebeu nesse experimento que você pode inclusive fazer em sua própria casa, se você tiver um microscópio, você consegue fazer esse experimento. Ele fez esse experimento e provou cientificamente que a palavra tem poder, que a intenção que você coloca naquilo que você está entoando em palavra vai ter alguma influência sobre o universo físico, incluindo, claro, o universo físico, mas pode ter também uma influência em outros campos, em outros níveis de existência e além do físico. E a gente sabe que isso é verdade quando alguém, por exemplo, alguém que você admira muito, alguém que você guarda com grande estima, chega e julga você e xinga você e coloca você para baixo. Aquilo pesa, Não é o seu corpo que vai sentir um peso, são as suas emoções. Só que sentindo mais peso emocional, o seu corpo, claro, ele vai sentir isso como um reflexo também, Então, as palavras de fato têm poder, isso aí não tem dúvida, isso aí está provado, tá? Inclusive, o Masaru Emoto fez outros experimentos, Um dos experimentos que ele fez, que vale a pena ser citado aqui também, é o da água com arroz. Ele colocou 3 recipientes com água e arroz cru. E ele chegava todos os dias para o primeiro recipiente e falava que amava, eu te amo. No segundo recipiente ele falava eu te odeio, e realmente com aquela intenção de eu te odeio mesmo. E no terceiro ele ignorava, não dava a menor bola. O que acontecia é que depois de alguns dias, aquele arroz que estava recebendo a palavra eu te amo, ele começou a fermentar e começou a ter um aroma bem agradável. Agora, aquele outro arroz que estava sendo odiado, ele começou a apodrecer. E aquele arroz que ficou ignorado, que ele não dava bola, não falava nem coisas positivas e nem negativas, que ele simplesmente deixava ali, esse daí mofou. Então você pode ver que realmente a matéria orgânica mesmo, ela pode também receber uma influência das energias, das palavras que estão sendo impostas a elas. E a gente consegue perceber isso com as plantas adoram ouvir coisas belas. Se você falar com uma planta, você vai ver que ela se mexe, ela dá uma mexidinha. Ela gosta quando você conversa com ela, você está dando atenção para elas. Você entende que ignorar, fingir que ela não está ouvindo, não necessariamente a planta, mas o arroz, já faz com que ele mofe, faz com que ele tenha ali uma reação que não é gostosa?
Então, assim, quando a gente dá atenção, quando a gente dá amor, aquilo tem um poder imensuravelmente positivo para aquele ser vivo ou para aquele objeto, para aquela matéria. Enfim, você consegue influenciar as coisas com as palavras, porém, você também é influenciado pelas palavras. E existe muito conhecimento, existe, cara, realmente muita sabedoria no que diz respeito a como usar as palavras para influenciar as pessoas. Tem pessoas que realmente sabem muito sobre isso e usam isso de forma, assim, descaradamente egoísta, com o intuito de marketing, de vender coisas, fazer com que você faça coisas, realmente manipular as pessoas, né, para que ela faça aquilo que você está pedindo. É claro que isso acontece somente quando a pessoa não percebe essa manipulação, quando ela não percebe que a pessoa está colocando ali palavras, colocando intenções para manipular ela, para guiar ela para algum fim específico. Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento, tanto às palavras que nós falamos, quanto às palavras que nós ouvimos. Porque as palavras que nós falamos também têm influência sobre nós. O seu corpo, cara, ele é 70% água. Então, imagina, se a água ela consegue absorver o que está escrito num papelzinho, imagina você falando, você emitindo essa vibração que carrega essa informação das palavras que você está falando. Quando você fala, o seu corpo ouve o que você está falando. Quando você xinga o outro de feio, são as suas células que estão ouvindo, você é feio. Lá no jardim de infância, a professora falou que uma vez que você aponta o dedo para o outro, tem ali 3 apontados para você. Né? Então realmente é isso, você está muito mais próximo de si mesmo do que a pessoa. Então aquilo que você está vibrando enquanto fala, está já ressoando com o seu corpo com muito mais antecedência do que qualquer outra pessoa que você queira atacar. Então é muito importante a gente estar prestando atenção nisso que a gente fala, mas também naquilo que a gente ouve. Porque as coisas, às vezes a gente ouve coisas assim realmente pesadas, coisas duras, que são de pessoas que a gente considera, e às vezes a pessoa ela quer o melhor para nós, mas imagine, por exemplo, um avô, uma avó que quer que o neto ali, poxa, consiga lidar com alguma situação específica e ele dá uma bronca. Chega lá e fala, poxa, eu sei que você consegue fazer melhor, isso daí não é para você, você tem uma capacidade muito melhor, mas fala de um jeito pesado, fala assim, poxa vida, nunca imaginei vendo você fazer esse tipo de coisa, esperava mais de você. Às vezes, por detrás dessas palavras duras e pesadas, tem uma intenção positiva de querer, sei lá, ajudar o neto, né, a perceber o que realmente pode fazer melhor, de que ele não precisa repetir o erro, de que ele pode, né, se sobressair e superar isso. Mas as palavras que são usadas às vezes trazem um peso desnecessário para aquele processo, né, de comunicação. Então muitas vezes a gente tem que parar para ouvir o que a gente está ouvindo e filtrar as palavras que a pessoa está falando e desgrudar isso da intenção que ela tem. Porque às vezes a intenção, por mais positiva que seja, se perde no meio de tantas palavras negativas, de tantas palavras duras que a pessoa coloca. E às vezes a pessoa não faz isso por mal, a intenção ela é positiva. Às vezes ela faz isso porque ela aprendeu desta forma. A nossa linguagem, galera, a forma como você pensa é de acordo com a linguagem que você aprendeu. Então, quanto mais você vai aprendendo coisas pesadas, negativas, a forma de se comunicar, a forma de se referir às coisas como sendo sempre negativas, ruins, pesadas, graves, sérias, você vai aprender a partir dessa linguagem e você vai reproduzir as suas ideias, você vai reproduzir aquilo que você comunica para as outras pessoas dentro desta mesma linguagem. Por isso que a pessoa que lê coisas, né, que estão além do convívio pessoal dela, lê livros, lê revista, lê, sabe? A pessoa realmente ela vai expandindo o linguajar dela e criando uma percepção não verbal muito mais elevada. Ela consegue ler as entrelinhas daquilo que está sendo dito. Ela consegue perceber a intenção com mais facilidade. E a pessoa que mal e mal fala uma só linguagem, né, ela sabe só um idioma, aquilo vai parecer palavras completamente duras e sólidas que vão ser jogadas contra ela. E ela não vai ser capaz de perceber que por trás dessa palavra tinha uma outra intenção, tinha uma outra ideia. Ela vai falar assim, não, essa palavra significa isso aqui e você está falando isso aqui para mim. Então muitas discussões poderiam ser sanadas num instante se as pessoas realmente pudessem ouvir o que uma quer falar para a outra, não através da linguagem, mas sim através dos sentimentos, através, sabe,
daquilo que aquela pessoa realmente está sentindo, está percebendo da outra. É que a gente precisa traduzir. Como é que a outra pessoa vai saber o que eu estou sentindo? Eu preciso comunicá-la de alguma forma, né? A menos que ela seja uma pessoa empática, que já consiga perceber sem que eu fale, né? A gente, é claro, não pode pedir isso de ninguém, não dá para cobrar que a pessoa tenha essa percepção, mas a gente tem que ter a nossa responsabilidade de saber comunicar o que a gente está sentindo, saber comunicar o que a gente está pensando. E a gente pode fazer isso de forma leve, a gente pode fazer isso de forma que vai realmente, trazer consciência e não necessariamente um peso para toda essa história. Agora, o poder das palavras não se limita aí, não se limita a palavras boas e palavras ruins. Na verdade, vai muito além disso, porque as palavras, elas se comunicam diretamente com o nosso DNA. Os cientistas russos aí recentemente descobriram que o nosso DNA ele consegue receber informações, ele recebe e emite informações numa linguagem muito compatível à nossa linguagem humana. E aí a gente começa a entender que, de fato, o universo ele trabalha também com linguagens, com símbolos, com informações. As palavras que a gente usa são informações. Elas vão, na verdade, dar uma forma para uma informação. Mas, quanto mais você vai aprendendo a usar o poder das palavras, usar o poder dessa informação que você consegue, movimentar, redirecionar, mais você consegue mudar o seu estado de espírito num estalar de dedos. Quando, por exemplo, você entende, que uma pessoa está falando algo ruim para você, você fala assim, poxa vida, ela falou isso para mim, mas eu sei que a pessoa está falando algo a partir do sentimento dela, está trazendo as palavras que traduzem o que ela está sentindo, que ela pôde encontrar ali. Então, essas palavras aqui são só palavras, elas são uma obra de arte aqui que eu posso olhar, entender, experienciar, mas que, beleza, passou, quero ver outras obras mais bonitas. Então a gente começa a expandir nossa consciência e não só para perceber que as palavras elas são também momentâneas, elas não precisam ficar pesando para sempre em nós, mas que a gente pode também redirecioná-las. A gente pega essa palavra que a pessoa falou para nós e a gente ressignifica isso. Às vezes a pessoa chama a gente, vamos pensar num exemplo aqui. A pessoa me chama de lerdo. Pode ser. A pessoa me chama de lerdo. E eu percebo assim que ela está me chamando de lerdo, é uma palavra assim que pode vir com um sentido pesado, mas que eu percebo que o mundo está tão acelerado, que as coisas estão sempre no ritmo tão acelerado, que ser lerdo no mundo desses é uma coisa maravilhosa, é uma coisa positiva. Então beleza, que bom que eu sou lerdo, né? Poxa, imagina se eu fosse agitado que nem todo mundo. Então você começa a perceber que você também consegue redirecionar as palavras, ressignificar essas palavras e fazer com que elas tenham um impacto diferente sobre você. Além disso, nós podemos utilizar certas palavras para trazer cada vez mais essa vibração elevada no nosso campo. Um ótimo exemplo disso são os mantras. Aqueles mantras, principalmente os mantras do hinduísmo, que eu gosto muito porque eles são em sânscrito, que é uma língua, um idioma, que é muito antigo, porém ele é muito verdadeiro, ele é muito assim cru, mas essencial. E o sânscrito, ele tem as palavras também com um poder, poxa vida, imensurável. Quando você usa um mantra, você repete um mantra, você está repetindo aquelas vibrações puras, bem essenciais, porque o português em si, ele já foi modificado, ele veio lá do sânscrito para o latim, do sânscrito para o grego, do grego para o latim, do latim... Não, peraí, tem o aramaico ali antes, então, nossa, é uma bagunça. Até se transformar no português que a gente conhece, a linguagem já passou por muitas modificações. E o sânscrito tá lá atrás, ele não... é a primeira linguagem ali que a gente conheceu, enquanto história da humanidade. Então aquilo traz um poder nas palavras muito maior. E quando você vai se comunicar com as pessoas, você usa a palavra normal e tudo mais, isso funciona bem. Mas quando você for fazer sua prática de oração, sua prática de meditação, usar mantras em sânscrito tem um poder assim realmente muito grande. Você consegue sentir. Se você pegar qualquer mantra aí, pega a mantra de Ganesha, por exemplo. Om Ganapataye Namaha. Esse mantra, se você ficar repetindo, você vai sentir uma força, você vai sentir sua vibração mudando, sua energia, seu campo ele vai se reajustar de acordo com essas palavras. Ou pega outro mantra aí, por exemplo, o mantra de Shiva, Om Namah Shivaya. Poxa vida, esse mantra aí, se você ficar repetindo, você vai trazer o arquétipo de Shiva para você, você vai trazer essa energia que vai atuar sobre o seu campo. É claro que você vai querer usar aqueles mantras que fazem mais sentido para você, as orações também são muito positivas, Você já experimentou, você que é cristão, orar o Pai Nosso em aramaico?
Porque existe, na verdade, o Pai Nosso ele surgiu do aramaico, né? Era a linguagem lá que Jesus falava, ele canalizou essa oração. E aí as pessoas que realmente conseguem falar, entoar essa oração em aramaico, elas vão perceber que é muito mais forte, muito mais potente, porque as palavras são muito mais essenciais, elas não estão perdidas numa forma ali, elas estão na essência delas ainda. Então isso é muito poderoso. A gente pode utilizar as palavras para elevar a nossa vibração, muito mais do que a gente imagina que é possível. De verdade, a gente pode sair de um estado deprimido, um estado desolado, e só com palavras a gente consegue voltar a se sentir bem, no mínimo estável, né, emocionalmente falando. Isso é possível sim. E a palavra tem poder, é cientificamente provado. E o que te impede de usar isso a seu favor? Talvez seja ter consciência sobre o poder das palavras. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para você ter mais consciência de que tudo que você fala tem uma influência na matéria física, nas suas emoções, na sua mente, em todos os seus níveis de existência, porque o que você está emitindo são informações, e a informação ela é a base de toda a existência. Tudo que existe tem uma informação, né, que vai se manifestar, vai ter uma forma com base nesta informação. Então, as palavras elas vão trazer este poder de você informar algo. Você quer informar coisas boas ou você quer informar coisas ruins? Aí é que está o lance, né? Lembre-se que você sempre escuta o que você fala, então é melhor ir pelo lado bom, né? E acho que por fim, para a gente poder finalizar esse vídeo assim, a gente tem que trazer essa consciência de que a gente não pode ser refém das palavras, a gente não pode levar a semântica, sabe, sempre ao pé da letra, porque muitas coisas, assim, na verdade mais de 90% das coisas que são comunicadas entre as pessoas, entre os animais, né, principalmente entre os animais que não têm uma linguagem humana como a nossa, são através de uma linguagem não verbal, são através, de, às vezes, micromovimentos, às vezes de gestos, às vezes através da temperatura corporal, através dos nossos hormônios, feromônios. Você comunica pessoas através de moléculas químicas. Quando você está afim de alguém, você vai chavecar aquela pessoa, o seu corpo ele já trabalha para emitir os hormônios ali, para comunicar para a pessoa que você está disponível. E se a pessoa tiver também, ela vai mandar os feromônios dela. Então é uma comunicação não verbal. Você tem que manjar que a comunicação ela está muito além das palavras. E quando eu falo de palavras, a gente usar a magia das palavras a nosso favor, eu não estou falando das palavras em si, né, do ABC. Estou falando da intenção por detrás das palavras. Estou falando da energia, do sentimento que você está colocando e que você vai tentar expressar através das palavras. A forma como você vai tentar expressar, pouco importa, porque de fato isso nunca vai ser 100% certo. É muito difícil a gente conseguir expressar com 100% de precisão o que a gente está sentindo. A gente consegue ali, né, mais ou menos. Mas o mais importante é você ter uma clareza sobre o que você está sentindo para você poder informar a partir dessa clareza. Porque se você não sabe como você está se sentindo, se você não sabe aquilo que você quer informar, mas sente a necessidade de informar, você vai informar uma coisa completamente desordenada, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E aí o que vai acontecer? Você está influenciando as coisas a ficarem que nem aquelas moléculas de água completamente amorfas, desordenadas, desarmônicas, porque está vindo de uma informação que não é coerente. Para você manjar de usar o poder das palavras, a magia das palavras a seu favor, entenda essencialmente aquilo que você quer dizer, fale com o coração, sabe? Realmente, foca assim, foca a sua garganta, leva a sua atenção da garganta para o coração e entenda que você fala através do coração também. Isso é maravilhoso, inclusive, é uma prática terapêutica. Já falei para você uma coisa que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, é você falar através do seu coração. Isso traz, assim, muitos resultados positivos, principalmente no que diz respeito à comunicação da relação afetiva. Quando você está comunicando com uma pessoa através do mental, é muito difícil a pessoa entender o que você está falando. Quando você fala através do coração, a pessoa, por mais que ela não saque exatamente tudo racionalmente que você está falando, ela vai sentir o que você está falando, sacou? Essa é a diferença. Então entenda o poder das palavras e você naturalmente já não vai ser refém delas. Você não vai ser refém das pessoas tentando te manipular, das notícias, né, daquelas chamadas, daquele sensacionalismo. O que eu quero dizer é, você pode usar essas palavras, o poder das palavras, tanto para trazer coisas boas quanto para trazer coisas ruins. E o que eu peço para você é tome consciência. Tome consciência, porque a hora que você perceber você fazendo coisas ruins, você vai perceber que isso também te afeta. E a hora que você perceber a si mesmo fazendo coisas boas, você vai fazer isso com muito mais intensidade, com muito mais... Uau! Você vai se jogar ali, porque você sabe que isso é positivo não só para o outro, é também para você, é para o universo, porque está vibrando, está ressoando essa vibração para todo o cosmos. Então, vai fundo.
Então é isso, galera, esse foi o vídeo, mas antes de eu terminar o vídeo, eu queria só comentar que eu lancei um curso chamado Autocura Energética, que é um curso muito simples e focado na prática, do passo a passo, de como que você identifica e libera energias presas no seu campo, emoções presas, crenças limitantes, energias, entidades negativas que podem estar influenciando a sua vida. Você aprende a fazer isso de forma muito rápida, de forma muito dinâmica, num passo a passo, assim, realmente explicadinho, e é um curso que está muito acessível. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar um link abaixo para você ler um pouco mais sobre isso. E é claro, se você puder, contribuir de alguma forma para o canal, dando like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, vai fortalecer demais a nossa jornada. Aqui o nosso canal é sobre consciência, sobre cura energética, e o nosso amor ele vai só se expandindo. Quanto mais corações a gente toca, mais corações estão reverberando e também estão permitindo que este amor se amplifique. Então seja um amplificador deste amor e só tenho a agradecer. Gratidão de coração e fui!